Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui uma questão da FUVEST, uma questão de geometria, vale a pena dar uma olhada, certo? Vamos lá. No losango ABCD de lado 1, representado na figura, tem-se que M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de BC. E a medida MN é igual a raiz de 14 sobre 4. Então, a medida de DAM é igual a... Dá uma pausa aí, tenta resolver. Em seguida eu trago a resposta e a resolução. Valeu pessoal, parabéns para quem marcou letra B. A resposta correta é letra B, raiz de 2 sobre 2. Vamos à solução. Bom, inserir na imagem todas as informações do enunciado. Esse ponto é M, N, os pontos médios. Obviamente, se o lado do losango é 1, né? Então a medida dos vértices aos pontos médios vai ser meio, né? Óbvio. Aqui está assinalado o segmento MN e eu marquei aqui como X a medida DM, que é o que eu quero, certo? Então, primeira coisa, pessoal, eu encontrei o caminho utilizando a lei dos cossenos. Lei dos cossenos aplicado nesses dois triângulos, no triângulo MBN e no triângulo AMD. Eu vou usar a lei dos cossenos. Para trabalhar com ela, eu preciso assinalar um ângulo interno. Então eu vou assinalar esse ângulo interno aqui como sendo ângulo θ. Automaticamente, ao fazer isso, esse ângulo aqui passa a ser considerado 180 menos θ. Certo? Por quê, pessoal? Uma propriedade dos paralelogramos. E todo losango é um paralelogramo. Dois ângulos consecutivos são suplementares. Isso quer dizer que cada lado de um paralelogramo tem dois ângulos. Esses dois ângulos somados sempre dá 180 graus. Então, se aqui é θ, esse aqui só pode ser o suplemento de θ, 180 menos θ. Perfeito? E eu vou aplicar a lei dos cossenos aqui, primeiramente no triângulo MBN. Para quem não lembra, lá do final do ensino fundamental, a lei dos cossenos precisa das medidas de 3 lados e de um ângulo. Nesse caso eu estou considerando aqui o ângulo A, de frente para o Azinho, ok? Essa é a lei dos cossenos. Lá na figura, aqui é o θ, perfeito? Aqui é o raiz de 14 sobre 4, aqui é meio e aqui é meio. Vou lá prosseguir. Substituindo, nós temos que o quadrado de raiz de 14 sobre 4 é igual ao quadrado de meio mais o quadrado de meio menos 2 vezes meio vezes cosseno de θ. Só fiz aplicar a lei dos cossenos, certo? Prosseguindo com os cálculos, 14 sobre 16 é igual a 1/4 mais 1/4 menos cosseno de θ sobre 2. 14 sobre 16 é o mesmo que 7 sobre 8. 1/4 mais 1/4, 2/4, que é o mesmo que 1/2. Menos cosseno θ sobre 2. Fazendo aqui a propriedade da proporção, 14 é igual a 8 menos 8 cosseno θ. 6
é igual a menos 8 cosseno θ, o que nos permite concluir que cosseno θ é igual a 6 sobre menos 8, que é o mesmo que menos 3 quartos. Ou seja, cosseno θ é igual a menos 3 quartos. E eu vou guardar essa informação. Eu vou guardar essa informação e irei usá-la daqui a pouco. Antes disso, eu preciso agora aplicar a mesma regra nesse segundo triângulo aqui. Só que tem um detalhe. Antes de aplicar isso, eu preciso relembrar uma regrinha lá da trigonometria. É essa aqui. Quem não lembra, dá uma pausa, certo? Seno e cosseno da soma ou da diferença. No caso, na questão, eu vou usar o cosseno da diferença. Ó, aqui é uma diferença. Eu vou usar o cosseno da diferença. O cosseno de alfa menos beta é igual ao cosseno de alfa cosseno beta mais seno alfa seno beta. Eu botei as outras fórmulas, as 4 fórmulas, para vocês relembrarem aí, quem precisar. Já botei as 4. Eu vou usar essa aqui, ó. Aqui usa o menos aqui embaixo e o mais aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo, certo? Vamos lá. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais meio ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes meio vezes cosseno de 180 graus menos θ. Aqui novamente aplicada a lei dos cossenos, desta vez no triângulo AMD. Prosseguindo algebricamente, vamos ter que x ao quadrado é 1 mais 1 quarto menos cosseno de 180 graus menos θ. Nesse momento eu vou aplicar aqui o cosseno da diferença. Ok? Vamos abrir aqui um parênteses na questão, né? Claro, parênteses no sentido figurado, porque isso aqui não é um parênteses. Mas vamos lá. Quem é cosseno de 180 graus menos θ? Aplicando o cosseno da diferença, temos que cosseno de 180 vezes cosseno de θ mais seno de 180 vezes seno de θ. Perfeito. Opa, perfeito. Aqui está. Então, quem é o cosseno da diferença? Cosseno de 180, isso aqui é quanto, gente? Menos 1. Menos 1 cosseno de θ. Isso aqui é menos 1. Mas quanto é seno de 180? Zero. Então, isso aqui é zero. Ora, é menos cosseno de θ. Cheguei à conclusão que cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. Ora, mas quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é menos 3 quartos. Então, isso aqui é menos 3 quartos. Ou seja, 3 quartos. Cosseno de 180 menos θ é 3 quartos. Então, vamos voltar aonde estávamos aqui.
e substituir isso por quanto? 3/4. Retomando. X ao quadrado é igual a 1/4 mais 1/4, né? Aliás, 1 mais 1/4. 4/4 mais 1/4. Menos 3/4. A questão já está bem perto do final. Então, desenvolvendo x ao quadrado é igual a 2/4. Que é a mesma coisa que 1/2. X é igual a mais ou menos raiz de 1/2. Obviamente, x é uma medida, não pode ser negativa. Então, x é raiz de 1/2, que é o mesmo que 1 sobre raiz de 2. Racionalizando os denominadores, raiz de 2 sobre raiz de 2, aqui o fator multiplicativo, eu tenho raiz de 2 sobre 2, que é exatamente a alternativa correta. Letra B. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.